E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje vamos comentar a 21ª rodada do Brasileirão, que já foi, né? Foi um tempinho, aliás. Mas vamos comentar. Rodada que foi boa por São Paulo. Eu acho que foi boa para o Palmeiras também, dos times que estão ali no G4. Começar pelo São Paulo. São Paulo foi o único dos times do topo da tabela que ganhou. Ganhou de 1-0 do Ceará. Foi um jogo, né, o São Paulo fez em casa, no Morumbi, e foi um jogo difícil para o São Paulo. Assim, apesar do São Paulo ter criado boas chances, o goleiro do Ceará, cara, fez umas defesas impossíveis, né? O Ceará, aliás, quando estava 0-0, teve uma chance clara de gol, de abrir o placar, de sair na frente, né? Um lance cara a cara com o Sidão, o goleiro pegou e o goleiro de São Paulo defendeu, segurou, manteve o empate 0-0 e depois numa boa jogada do Reinaldo, o São Paulo acabou abrindo o placar, placar magro, ficou por isso mesmo, mas foi um placar que precisava, né? A vitória às vezes não vem da forma que o time espera, né? Jogando em casa, teve chance de fazer mais gols, mas não conseguiu, e foi um jogo assim, que os dois times tiveram a chance. É o que eu falei, o Ceará quando estava 0-0 teve a chance, né? O Lisca doido reclamou muito depois do jogo que o Ceará foi injustiçado, jogou contra o São Paulo, contra a torcida e contra o juiz, né? Mas é, fala, né? Falou por falar, porque assim, o Ceará teve a chance de fazer, não aproveitou na chance que teve. Se sai na frente com 1-0, eu acho, até pela forma que o Ceará já estava jogando, muito fechado, acho difícil, né? Eu sairia pelo menos com um empate. Então, assim, acho que não tem o que reclamar o Lisca, né? Perdeu a chance, né? De pontuar fora de casa e, assim, não tem o que reclamar, né? Na verdade, teve essa chance que teve a chance que teve para fazer o gol e não fazer, quem não faz toma. O Ceará levou, o São Paulo ganhou e vitória importante para o São Paulo. São Paulo, né, tava, vinha de um empate já na rodada anterior contra, né, um time da zona do rebaixamento. Ceará era mais um time da zona do rebaixamento, então assim, se empata mais um jogo ou se de repente perde era um drama, né? Porque deixar de marcar mais pontos contra os times do Z4 é complicado, né? Ainda mais com o campeonato embolado do jeito que tá. Mas foi superior, né? Acho que foi merecida a vitória do São Paulo, apesar do jogo que o Ceará fez. Foi um jogo muito consciente do Ceará. Jogou com a proposta de se fechar, de jogar no contra-ataque, mas prevaleceu o melhor futebol do São Paulo, né? Tentou uma aqui, tentou uma ali e conseguiu fazer o gol, né? O time que criou mais oportunidades, que foi mais eficiente e acabou levando. Uma vitória de 1-0, que eu falei, às vezes não importa o placar, às vezes importa a vitória na raça, na garra e garantir os 3 pontos, que foi o que o São Paulo precisava para respirar um pouquinho, né? Até porque o São Paulo jogou domingo de manhã e o Inter, que é o vice, jogaria tarde, só contra o Palmeiras. Então, assim, precisava garantir a vitória para ficar tranquilo. E fez a parte dele, fez a parte do líder, garantiu o resultado. Né, o Inter jogou contra o Palmeiras, o Inter jogando em casa, né? E assim, apesar de ser o vice, ter jogado em casa e jogado contra, teoricamente, os reservas do Palmeiras, o Palmeiras, na minha opinião, jogou melhor. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Inter, assim, o Inter não jogou, né? Lógico, foi um jogo bem pegado, talvez assim um dos melhores jogos que eu vi nos últimos dias, últimos meses, assim, fazia tempo que eu não vi um jogo de futebol tão bom, apesar do placar de ter sido 0-0, foi um jogão, assim, o Palmeiras não se apequenou não, o Inter vinha para cima, o Palmeiras a defesa muito sólida, se defendeu muito bem. E no primeiro tempo, o Palmeiras criou duas, três chances claríssimas de gol. Não fez, acabou não conseguindo abrir o placar, porque se abre o placar complica para o Internacional ainda mais, né? Porque o Palmeiras já deixava o Inter com mais posse de bola para explorar um contra-ataque e fazendo 1-0 e abriria as portas para dois, três gols. Então, assim, o Palmeiras foi muito bem nesse jogo. No primeiro tempo, pelo menos, assim, na minha opinião, só deu o Palmeiras. Jogou muito consciente. O Inter no segundo tempo melhorou, mas assim,
resumindo a partida, o Inter teve só uma chance clara de gol que o Everton defendeu, assim, puro reflexo. E no mais, assim, as melhores chances foram do Palmeiras, né? O Palmeiras foi para cima, não, até pela, acho que é pela questão de estar fazendo o aniversário, é, nesse dia do jogo, acho que o Palmeiras foi para cima mesmo, queria sair com a vitória para presentear o torcedor e foi para cima com, de novo que eu falei, foi teoricamente reserva, assim, e esse time do Palmeiras é, deixa claro que o Palmeiras não tem time titular e reserva. Os dois times, é, é, na verdade, é o time que vai jogar a Libertadores e o time que vai jogar o Brasileiro. Essa é que é a verdade. O Palmeiras, por esse jogo do Internacional, para mim ficou muito claro que já não tem mais o conceito de time titular e time reserva. Os dois times são muito parecidos, né? São jogadores, pô, até porque você pensa assim, o Lucas Lima jogou nesse time reserva, entre aspas. Lucas Lima não é jogador de reserva, não seria jogador reserva em nenhum time, né? Então, assim, ficou muito claro, até pelo jeito de jogar, os dois times jogam muito parecidos e é isso que cada vez mais vem se consolidando no Palmeiras, que o Felipão vem conseguindo consolidar cada vez mais e que ninguém tinha conseguido, que é fazer um time para uma competição de mata-mata e um time para uma competição de pontos corridos, que é o brasileiro. Então, assim, esquece esse negócio de titular e reserva. No Palmeiras não existe isso. Tanto que os jogadores jogam como se fossem titulares. Assim, é impressionante a forma que como o time vem se comportando, né? Tanto a zaga principal quanto a reserva jogam no mesmo nível, os laterais jogam no mesmo nível, o meio-campo joga no mesmo nível. Então, assim, é, à medida que o tempo vai passando, isso vem se consolidando esse conceito, né, de não ter titular e reserva, é de ter um time para uma competição, um time para outra competição. E isso vem se consolidando cada vez mais na minha visão, o Palmeiras vem se fortalecendo, né, porque assim, e esse jogo do Internacional deixou isso, evidenciou isso ainda muito mais, né, porque até então o Palmeiras, desde que o Felipão chegou, não tinha tido um jogo contra um time do G4, né? Um time considerado, né, mais forte, né? Um elenco mais qualificado. Até então vinha pegando times do miolo da tabela, times, né, de baixo da tabela e vinha conseguindo resultado. E esse jogo contra o vice, né? O vice do campeonato mostrou que esse time do Palmeiras é muito forte, né? Não existe um time reserva. Existe um time que foi feito e que foi montado para jogar o Campeonato Brasileiro. E isso, para mim, coloca o Palmeiras como um candidato muito forte a brigar pelo título, porque não é o time reserva que está entrando em campo, é o time que o Felipão montou para jogar o Brasileiro. E esse time é tão forte quanto o time que vai jogar a Copa do Brasil e o time que vai jogar a Libertadores. Então, e o fato mais importante, vem rotacionando o elenco com muita qualidade. Então, isso me impressionou muito nesse jogo, né? Já vinha impressionando, e nesse jogo ficou muito claro. Assim, o Palmeiras poderia, se tivesse sido mais eficiente, poderia ter saído com 1-0, 2-0, né, de Porto Alegre e pontuado ainda mais, né? E esse empate, apesar de, né, algumas pessoas dizerem que não foi tão bom, poderia ter sido melhor, lógico, se saísse com a vitória, mas o empate deu mais um ponto ao Palmeiras que colocou o Palmeiras no G4. Então, assim, o Palmeiras, em questão de 2 rodadas, saiu do sexto lugar para o quarto lugar. Então, ficou muito bom, assim, na minha opinião, acho que ficou bom para o Palmeiras, lógico, a distância para o São Paulo, que tinha caído, aumentou um pouco, mas mostra que se quem tiver em cima tropeçar, esse time do Palmeiras não vai vacilar. Ele é um time que está empatando, ganhando, empatando, não vem tomando gols, mais um jogo sem tomar gol. Então, é, 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 eu tinha minhas dúvidas antes, mas hoje eu já não tenho mais. Eu acho que esse time do Palmeiras é muito forte, é um fortíssimo candidato a brigar pelo título. E, na minha opinião, é mais forte que o Flamengo. Mesmo jogando uma competição a mais, tudo bem que o Flamengo ainda disputa 6 competições, mas é muito difícil seguir na Libertadores. Se de repente é eliminado, tem uma competição a menos, mas mesmo assim eu vejo o Palmeiras à frente do Flamengo para disputar esse título nacional. Então, é um, o Felipão vem conseguindo fazer né,
implantar uma ideia que vem impressionando, assim, vem de forma até é, é, bastante interessante, né? Porque até então, todos os times, todos os clubes, né, sempre priorizando uma competição ou outra. E desde que o Felipão chegou, parece que se aboliu essa ideia. Não existe esse conceito de priorizar. Eu vou montar um time para jogar um torneio, um time para jogar outro torneio, e os dois times vão ser tão fortes quanto, né? E eu vou poder tirar um jogador daqui, pôr no outro time, e isso não vai mudar o esquema de jogo. Os dois times vão jogar igual, com a mesma eficiência, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, muito interessante, né? Esse jogo contra o Inter deixou isso muito claro. O Inter fez assim, eu acho que deixou um pouco a desejar, né? Lógico, que até por ter jogado em casa, mas eu acho que respeitou o Palmeiras, né? Fez o papel dele, né? Poderia, que eu falei, poderia ter saído com a derrota e jogou o que precisava, né? Pelo menos para garantir um ponto. Então, já estava na frente do Palmeiras, se empatasse, se mantinha na frente do Palmeiras com a mesma quantidade de, né, com a mesma distância de pontos. Então, assim, não acho que foi um prejuízo total. Lógico que para o Inter é, ficou um pouco, né, dá um pouco de frustração, um gosto amargo, porque jogou em casa e tinha chance, né, de se manter muito perto do São Paulo, né? Então, acho que ficou um gostinho amargo pro Inter, mas eu acho que tem que sair contente desse jogo, porque eu acho que o Palmeiras, pelas chances criadas, poderia ter saído até com um 2-0 de Porto Alegre. Então, apesar do prejuízo de ter empatado, eu acho que ficou de bom tamanho para os dois times que mostraram, né, que dois times que brigam pelo topo da tabela tá muito equilibrado, né? Então foi interessante esse jogo de ver. O terceiro colocado, o Flamengo, empatou também, né? Eu já tinha dito que o São Paulo foi o único que ganhou. O Flamengo empatou também. E o Flamengo saiu na frente, assim. Fez 1-0, tomou um empate, fez o 2-1 e tomou um empate de novo. Então, claro que fez um jogo fora de casa, jogo contra o América, mas eu acho que fica aquela frustração justamente por ter saído na frente duas vezes, né? Abriu o placar, depois tomou um empate, fez mais um gol e tomou um empate de novo. Acho que fica um pouco dessa frustração de ter conseguido uma vantagem e tomado empate. Então, é, eu acho que perdeu uma boa chance o Flamengo de ter conseguido os 3 pontos, né? E eventualmente passar até o Inter, voltar pro segundo lugar. Perdeu essa chance, né? Era uma chance muito boa. Tudo bem que o América está no meio da tabela, jogo estava jogando em casa, mas o América não vinha numa sequência, não vinha numa sequência de jogos consistente, né? Tão boa. Então acho que perdeu uma boa oportunidade, até por ter saído na frente duas vezes e se manteve, pelo menos se manteve no terceiro lugar, né? Não caiu, não subiu, mas pelo menos não caiu. O quarto lugar é o Palmeiras, que eu já comentei, subiu uma posição na tabela graças à derrota do Grêmio, né? O Grêmio pegou o Atlético Paranaense fora de casa, saiu na frente, tomou a virada, mas o Grêmio jogou com o time reserva, né? Então eu acho que não tem muito, é, assim, não tem muito o que fazer, do que chorar, do que questionar. Jogou com o time reserva, pensando no jogo da Libertadores, saiu na frente, né? Poderia ter de repente segurado o resultado, mas o Atlético jogou muito bem. O Atlético foi muito, e o Atlético a gente sabe, eu já venho falando, né? O Atlético não tem um elenco ruim para estar na zona de rebaixamento e já vem numa sequência de recuperação, né? Na rodada anterior já tinha ganhado, agora ganha de novo. Então, assim, eu acho que assim, o Grêmio foi para, acho que de repente, né, um empatezinho, saiu com uma vitória, acho que faltou um pouquinho mais de cuidado ali para de repente até tomar só um gol, mas acabou tomando a virada. O gol de empate saiu num lance de muita felicidade, até um pouquinho de sorte, né? Então, acho que não foi o dia do Grêmio mesmo, e eu já falei isso, né, em alguns podcasts anteriores. O Grêmio não vem, é, assim, numa boa fase, apesar de
tudo bem, jogou com o time reserva, jogou fora de casa, mas mesmo jogando com os titulares, não vive uma boa fase o Grêmio, né? Às vezes joga bem, cria boas oportunidades, mas não consegue sair com o resultado que quer, que desejava, né? Então tem um jogo na Libertadores essa semana importante para o Grêmio, para de repente até recuperar a boa fase e vamos ver, né? O Renato Gaúcho já está à frente desse time há um bom tempo, conhece os jogadores e pô, o Renato Gaúcho sabe que a fase não é boa, sabe que, pô, ele vem tentando fazer, vem tentando recuperar, mas às vezes não acontece, né? O que vinha acontecendo com o Santos, né? O Santos tinha um elenco muito bom, é, e estava na zona do rebaixamento, não conseguia, né? A fase não era boa, a bola simplesmente não entrava e o Grêmio é o que vinha acontecendo nas últimas rodadas. Esse jogo à parte, né, contra o Atlético, eu acho que foi um jogo que estava previsto que a derrota naturalmente poderia acontecer, né, até pela jogar com o time reserva, pelo Atlético estar em recuperação, né, estar entrando numa boa fase. Então, acho que era esperado, né? Perdeu, lógico, uma chance de pontuar, pelo menos um ponto, porque se empata, se mantinha no G4, né? Perdeu essa chance mas eu acho que assim, nada de desespero ainda pro Grêmio, né? Tá empatado com o Palmeiras, que tá no G4 e pô, a mesma quantidade de pontos do líder do São Paulo, sim. A distância é um pouco longa, mas eu acho que não é nada impossível ainda, né? Acho que segue vivo para brigar pelo brasileiro, até porque, né, o segundo turno ainda é longo, ainda tem muito jogo para acontecer. Então, assim, o Grêmio eu ainda não descarto. O Grêmio eu acho que segue bem vivo, né, para disputar o título nacional. O sexto colocado, o Atlético Mineiro, o Atlético perdeu do Vitória, né? Assim, foi um jogo bem morno. O Vitória fez um gol no lance de muita sorte e o Atlético, assim, efetivamente não assustou. Teve só um lance no final do jogo, né? Que o cara chutou do meio do campo, quase fez um gol, um golaço. Mas no mais, ficou por isso mesmo, né? O melhor ataque da competição não funcionou nesse jogo contra o Vitória. E é, é, ficou um pouco ruim, porque assim, o Vitória é um time, né? Que tem as suas deficiências, que está brigando para sair do Z4, né, para fugir do Z4, né, tá fora, mas está brigando para se manter fora. Então, e o Atlético com toda a força ofensiva, mesmo jogando fora de casa, eu acho que era um jogo para pelo menos buscar um empate, né, conseguir um pontinho para que a distância para o líder não abrisse mais. Essa derrota abriu ainda mais a distância para o São Paulo. É, eu acho que segue ainda vivo, né? Mas complicou, sim. Eu acho que comprometeu um pouco, porque a distância para o São Paulo agora é de 11 pontos, né? Então, eu acho que comprometeu um pouco. É, eu acho que ainda segue vivo, né? Até porque o Atlético, o foco é o Brasileirão, né? Só disputa o Brasileirão, então eu acho que tem chance ainda, né? Claro, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futebol, mas eu acho que é a fase, é o ponto da virada para o Atlético. Vamos brigar pelo título, agora a gente não pode perder mais. A gente tem que manter uma consistência de pontuar todas as rodadas para tentar diminuir essa distância para o São Paulo, porque se perde mais uma rodada, eu acho que perde a confiança e eu acho que, pô, se de repente perde na próxima rodada, eu acho que eu até por questão, né, de confiança, até pela questão psicológica, eu acho que compromete já a campanha do Atlético Mineiro para buscar o título nacional. Então, eh, eu ainda acho que é possível, mas é o que eu falei, agora já são 11 pontos, já ficou muito distante, e mas eu ainda acho que é possível, até por ser uma equipe que está no G6 e que só disputa o Campeonato Brasileiro. É o Cruzeiro que vem logo na sequência, o Cruzeiro ainda disputa outras competições. Então o Cruzeiro, né, tem 30 pontos, já está muito mais distante, né? 15 pontos do São Paulo, acho o Cruzeiro, do Cruzeiro para baixo, eu já descarto a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Né? O Cruzeiro ganhou, né, fez um jogo contra o Fluminense em casa, mostra que vinha numa má fase no Campeonato Brasileiro, mas mostra que virou a chave, né? É um time que
quando ele quiser, ele vai ganhar. Assim, é um time muito bom. O Mano Menezes conseguiu montar um time muito bem organizado, né? É, mas vinha numa má fase no Campeonato Brasileiro, não conseguia engatar uma vitória e agora ganhou contra o Fluminense. Então, acho que dá confiança, foi importante para dar confiança, né, para as outras competições, porque assim, de repente você tá jogando, tá indo bem na Copa do Brasil, tá indo bem na Libertadores, mas começa a despencar no Campeonato Brasileiro, isso é psicologicamente acaba afetando os jogadores. E então acho que essa vitória foi importante, né, apesar de eu acho que não colocar o Cruzeiro para brigar nem pela área da Libertadores ainda. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que o Cruzeiro, justamente por disputar outras competições e pelo retrospecto que a gente está vendo, eu não vejo o Cruzeiro ainda brigando nem pelo G6 aí pela área da Libertadores, né? Porque vai tá priorizando, não tá sentindo desgaste. Eu acho que não. O único time que vem conseguindo rotacionar o elenco né, e jogar bem em todas as competições é o Palmeiras, de forma bem efetiva. O único time é o Palmeiras mesmo. E o Cruzeiro vem sentindo, né? O Flamengo também vem sentindo um pouco, né? Então, mas o Flamengo pontuou, fez muitos pontos no primeiro turno, por isso que se mantém ali no topo da tabela ainda. E o Cruzeiro acho que vai ficar no miolo mesmo, né? Nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um dos times que eu queria destacar nesse podcast, né? Ganhou do Paraná, foi uma vitória suada. O Paraná começou o jogo, deu alguns sustos, né? O Cássio fez uma ou duas grandes defesas e numa dessas defesas acabou se machucando. Saiu com a vitória, mas saiu com prejuízo o Corinthians, porque assim, o Cássio era o jogador que vinha se destacando nas últimas partidas do Corinthians, né? Vinha numa fase fantástica, assim, fazendo defesas impossíveis e acabou se machucando. Ainda não dá para saber se vai ter condição de jogar o jogo da Libertadores. É, vamos esperar para ver, né? Que eu falei, apesar de ter saído com um resultado positivo, que era a vitória contra o Lanterna, perdeu um dos seus principais jogadores, o goleiro principal, né? Goleiro de nível seleção, apesar de não ter sido convocado, mas importante para o Corinthians, né? Porque numa semana de um jogo da Libertadores, em que você precisa ganhar e você vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, se perde essa partida, chega muito pressionado para o jogo contra o Colo-Colo. A torcida, né, com certeza ia lá fazer pressão, né? Eu acho que os jogadores iam sentir mais pressão do que apoio, né? E agora vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro, e eu acho que agora a torcida vai mais para apoiar do que para criticar. Então, muda totalmente o ambiente, né? Dentro do próprio elenco, muda o ambiente com a torcida também. Então acho que foi muito importante essa vitória para o Corinthians, sabendo que tem esse jogo da Libertadores que precisa ganhar do Colo-Colo, né? Jogando em casa. Então, muito importante. Acho que foi um respiro para o Corinthians, né? Um respiro que o Corinthians precisava, para não para seguir vivo no Brasil, não, mas para seguir vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, né? O Corinthians eu acho que não briga por rebaixamento, não. É um time que a gente conhece, né? É muito consistente defensivamente, apesar de não estar fazendo gols. Então acho que o Corinthians fica nesse miolo mesmo, né? Vai ganhar vai perder outra partida, de repente engata 2 vitórias, mas depois eu acho que não vai conseguir manter a consistência, até porque vai precisar rotacionar o elenco, vai precisar revezar o elenco e não tem elenco para revezar, né? Vem sofrendo muito com isso. Então, acho que vai ficar nesse miolo mesmo, já tinha comentado, né? E fica nesse miolo. O último time de destaque que eu queria dar é o Santos, né? Eu já vinha falando, a gente vinha comentando, né? Pô, é uma fase do Santos, é uma fase do Santos e eu já tinha comentado, de repente ganhou um jogo aqui, volta a boa fase, né? E é impressionante, né? O Santos ganhou a partida anterior, tinha ganhou do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? E agora mais uma vitória para o Santos, né? Jogou contra o Bahia em casa e mais um jogo que o Gabigol marca, né? Então, assim, é para você ver como é que é aquela coisa de momento, né? O momento do Santos não era bom, as coisas não aconteciam, criavam boas jogadas, a bola não entrava e de repente uma vitória muda tudo, né? Uma vitória contra o Cruzeiro mudou tudo.
para o Santos, né? Primeira vitória sob o comando do Cuca, depois ganhou na rodada anterior do Brasileiro, ganhou mais essa rodada, já saiu, né? Já deu um respiro, já entrou na área da Sul-Americana e é impressionante, né? Duas, três rodadas o Santos sai do Z4 para entrar já na área da Sul-Americana. É claro que o Santos está com 24 pontos, a Chapecoense, que é o primeiro do Z4, tem 21, são só 3 pontos de diferença, né? Então, é, assim, é impressionante, do meio para baixo da tabela está muito embolado, né? A Chapecoense tem 21 pontos, primeiro time fora do Z4, e se a gente olhar a tabela, pô, até o Fluminense, que é o 10º colocado, o Fluminense tem 26 pontos. São só 5 pontos de diferença. Então, assim, eu acho que até o meio da tabela, até o Fluminense, o América Mineiro, que é o nono, né, tem 26 pontos, não tem respiro, cara. É impressionante, não tem respiro. Do nono para baixo, estão todo mundo muito próximo, lógico, tirando o Paraná e o Ceará, que já estão bem mais para baixo, tem bem menos pontos, mas tem todo mundo muito perto. Então, assim, não tem respiro, não tem sossego, né? Vai todo mundo que tá nessa parte da tabela vai ter que dar um gás, vai ter que dar um gás, né, para pontuar sempre, para não, né, uma derrota aqui, uma derrota ali, você já encosta de novo no Z4, assim, não tem sossego. Então, é impressionante, está bem disputado, né? O topo da tabela está ficando cada vez mais afunilado, na minha opinião, né? Que eu falei, o Atlético Mineiro já começa a ficar um pouco, então já está mais para 4, 5 times, né? Mas pro Z4 tá muito embolado ainda, né? Da metade mesmo, literalmente da metade, mais da metade para baixo, tá todo mundo muito perto, então assim, tá bem disputado e, pô, e é isso que a gente quer ver, né? Um campeonato bem disputado, um campeonato bem pegado, né? Emoção a cada rodada até o final e vamos torcer para isso acontecer, né? Agora a gente tem jogos da Libertadores para acontecer nesse meio de semana. E aí a gente volta para comentar o que foi essa rodada da Libertadores, né? Tem muita emoção para vir. É isso aí, gente. Esse podcast de hoje, resumão. Valeu, obrigado e até a próxima.